Fala pessoal, como vocês estão? Ó quem tá na tela, Fábio Boiano, o Boia. Boa tarde. Beleza, Boia? O Boia é meu Tudo primo, jóia? tá? Eu não sei que grau, eu, eu sei que a mãe dele é a prima, primeiro grau do meu pai, né? A Sandra, né? É a prima do Nelson. Então a gente tem sangue aí, é um cara que eu admiro e até para apresentar aí vocês aí no Acorda Alex Cast. O Boia, que é o Fábio Boiani, que é mais conhecido como Boia, ele trabalha na segurança pública do estado de São Paulo, é ministro musical, evangélico, é um grande cara. Só que, como eu falo, ele que vai falar dele, porque a gente, muitas vezes as pessoas ouvem falar da gente, né? Como é que tá, como é que foi, como é que não tá, e esse canal é para isso. Para as pessoas próximas que eu conheço, que eu admiro, eu vou convidar e para a gente poder bater esse papo, entendeu? Aqui é uma troca de ideias, aprendizado, vivência, tá? Até o momento que também eu também vou ser convidado para algum post, algum pod aí, para a gente poder tá trocando ideias sobre a minha vida. Mas eu sempre dou uns pitacos aí da minha vida aí, né? Das vitórias, das derrotas, que todo mundo tem. E aí eu queria apresentar o Fábio Boiano, o Boia. Tudo bem, Boia? Fala um pouquinho aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus aí, né? Na luta de sempre, né? Como todos, né? Sempre estamos, né? Sempre correndo atrás, né? Mas estamos aí, com saúde e firme. Legal. Conta pra gente um pouquinho do que você faz então, hoje, né? Então, eu sou concursado desde 2007, né? Tô 18 anos já trabalhando na segurança pública, né? E Legal. trabalho, né, no meu horário 12 por 36, né? Que é um dia sim, um dia não, né? E Certo. E tô aí na parte de igreja, né? Eu já tô já há 19 anos, né? Na igreja, foi quando eu me converti, né? E sempre com Certo. música, né? Sempre atuando na área de música, né? Muito bom. Eu vou falar que musicoterapia é muito bom pra cabeça, né? Pra cuca. Sim, é muito bom mesmo. A música tá no sangue já, né? Meu pai também é músico, né? Meus Sim, filhos eu gostam de sei. música, minha esposa. Que legal. Mas fala um pouquinho de sua trajetória aí, como é que você chegou nesse patamar aí? Então, assim, para falar a verdade, assim, a história, assim, vou tentar resumir um pouco, mas o que que acontece? Eu perdi minha mãe cedo, né, como você já sabe, né, e eu tinha de 15 para 16 anos, né, e eu acabei me perdendo na vida aí, né, durante 16 anos aí fiquei numa vida meia louca aí, não conseguia sair, e foi aí que eu encontrei Jesus, né, me apresentaram, eu entreguei minha vida a ele, e de degrau em degrau, ele foi me ajudando com a minha força de vontade, com a minha família, e eu acabei, né, Certo. passando num concurso público, né, e e fazia o quê? Fazia um ano que eu tinha me convertido e eu já estava já com 30 anos de idade, estava sem profissão praticamente, né? Morando com a minha avó, né? E foi aí que eu dei o salto, né? E foi a partir daí que tudo começou a dar certo na minha vida, né? Aí que eu Entendeu. entrei para a igreja, passei no concurso e aí formei uma família. Depois de um ano e meio já estava casado. E agora meus filhos também já estão grandes, também já vai fazer 17 anos que eu estou casado, mês que vem, né? Mês que vem não, em agosto, né? E estamos aí ainda continuando, perseverando, né? Certo. Então teve algum momento aí que te decisivo que te inspirou a seguir esse caminho? Quer dizer, porque tem uma passagem da Bíblia, né? De Jó, que uma coisa é ele pensar em Jesus, né? Outra coisa é viver com Jesus, né? É, Eu queria que você sim. falasse isso aí, como é que você foi essa inspiração para você seguir esse caminho aí bacana? O que te Então, moveu assim? o que que acontece, né? Na nossa vida, muitas vezes o católico ou até o evangélico
que vai para a igreja, mas não conhece a palavra de Deus, que é a Bíblia. O que acontece? A pessoa fala que tem Deus, né? Que porque vai para a igreja. Mas o momento que você conhece mesmo, você tem um encontro verdadeiro com Jesus, foi o que eu tive, um encontro verdadeiro. E quando você tem um encontro verdadeiro é onde há a transformação. Porque se você não tem encontro verdadeiro, você já deve ter presenciado muitos exemplos, muitas pessoas que vão para a igreja, saem da igreja, volta para as drogas ou para o crime, seja lá o que for, e fica nesse Sim. vai e volta. É porque não teve o encontro verdadeiro. Porque quando o encontro é verdadeiro, a pessoa larga, né? Pessoa, não é que a pessoa por força própria ela larga, mas Deus arranca aquilo da pessoa e a pessoa volta a seguir o caminho reto, né? Volta a fazer o que é certo, né? E assim, o que mais me inspirou não foi nem questão de inspiração, foi que eu tava tremendamente perdido, né? Perdido na vida, né? 16 anos, né? Usando droga, fazendo coisa errada, e eu não sabia mais o que fazer, né? Não sabia mais o que fazer, eu não queria, ao mesmo tempo, deixar os meus avós, né, tristes, né? Porque eu, de um jeito ou de outro eu conseguia esconder, né, de todo mundo, mas a grande maioria sabia o que eu estava fazendo, né? Mas quando eu realmente fui, eu tive tempo de honrar, né, os meus avós, né, de eu conviver com eles de maneira certa, de eles conhecerem meus filhos, conhecerem minha esposa, né, e ter orgulho de mim. Era a minha maior preocupação era que eles não tivessem orgulho de mim, né? E eles, graças a Deus, eles já estão morando com o Senhor e eu sei que eles foram com orgulho de mim, né? Então era o que eu mais temia, né? De minha avó e meu avô morrer e saber que eu estava largado na vida, né? Mas graças a Deus já estava no caminho, né? E foi tudo dando certo depois. É lógico que a nossa vida nada dá certo 100%, né? A gente sempre acaba um tropeço aqui, uma coisinha ali, mas droga nunca mais. Já há 20 anos já que eu tô limpo já, né? Mas a gente vai na nossa vida, né? Seja lá qual for a pessoa, a gente tem, né? Altos e baixos, né? Mas o importante é continuar, perseverar e ter a fé, né? A fé é o principal, né? Sim. Ele está falando do seu avô, que é o meu tio João, né? Sim, E eu lembro quando a gente era pequeno, que ele teve uma vida bem legal, que de São João ele fazia aquela sardinha na brasa, né? sim. Que, pô, que Era uma história, né? festa. Que a gente tem, que a gente Sim, cresce, a gente não imagina que vai fazer isso, que nem você falou, isso aí é muito forte, né? E você se deu a volta por cima. Isso aí que eu acho sim. legal, entendeu? Essa declaração Aham. sua. Eu nunca tinha ouvido isso de você, entendeu? Como eu te Sim, falei, o pessoal que fala aqui fala dali, mas ouvido de você, primo, o Boia, eu nunca tinha ouvido assim, me toca bastante nesse sentido. E a gente teve uma infância legal, né? Quando a gente sim. saía correndo para pegar um dinheirinho lá com os primos, lá do que o João, o tio, ofertava para quem chegava antes da meia-noite lá na casa dele. Quer dizer, teve aquela infância bacana. A gente nunca vai imaginar que a gente vai fazer essa decepção, né? Eu também Sim, tive a minha sim. correria. Eu também tive minha correria no álcool, muitos anos. Hoje eu só abstenho em novembro, agora faz 25 anos já. Então, medalha de prata, né? Então, pra você ter uma ideia, todo mundo tem essas vitórias às vezes, entendeu? Sim, E não, é isso, quer dizer, a infância é maravilhosa, conhece bem sua irmã, tudo. É uma coisa legal, a gente nunca imagina, né? A vida vai levando, né? Isso aqui tá muito que é o quê? As amizades. Eu queria que você falasse um pouquinho para esses jovens hoje, a galera que tá meio. Eu sinto assim que tá então, precisando. Fala então, é aí. complicado. O principal mesmo é a amizade, né? Porque assim, é, queira ou não, a gente começa a andar, vai em turminha, aí sempre tem um, né, que já começa a usar alguma coisa, fumar um cigarro, e assim Hum, não é oferecido muitas vezes diretamente para a gente, mas está ali direto, tá ali direto. Uma hora ou outra um vai e experimenta. E um certo, cigarro ou álcool, eu estou dizendo, até uma sim. hora que chegar na droga, né? E assim, eu, por estar com a cabeça muito fraca, né? E tipo assim, eu não tive muita estrutura, né? Minha mãe separada do meu pai desde que eu era bebê.
Aí depois, na hora que eu perdi minha mãe, eu larguei mão mesmo de tudo, né? Para mim, assim, minha vida naquele momento ele tinha acabado. E infelizmente, com 16 anos, eu achei que minha vida tinha acabado, né? Então eu falei que se dane agora, vou me matar mesmo nas drogas, no álcool, vou. Não, tipo assim, não tinha muito prazer em agir certo, em fazer as coisas ser certinho e tal. Eu queria logo era me estragar mesmo, para falar a verdade, né? É E que o você que eu sabe falo que é a assim, idade, né? Mas é porque é a idade, né, cara? É a pois idade. é, A gente, a eu, gente fala para eu todos falo, meu filho ele vai fazer 17 anos, ele tá com 16. E assim, meu filho é, nunca pôs uma gota de álcool na boca. E eu falei, ele sabe de toda a minha história também, ele, todo mundo em casa, né? E eu falei para ele que com 16 anos eu tive uma coma alcoólica, lá no Pilequinhos, no Tatuapé, lá indo para contramão, e eu acabei tomando umas pinga-coquinhos, negócio, e eu acabei parando no hospital, né? E tive coma. Então, assim, é uma coisa assim bem triste, né? Porque eu vejo hoje meus filhos, eu falo para eles, um dia vão te oferecer, né, alguma coisa. Ele falou, já me ofereceram. Eu falei, ofereceram o quê? Ele falou aquele cigarro eletrônico lá, né? Aí eu falei, e hum, aí? Ele falou que não, que falou que não queria e tal, né? Eu falo para eles, um dia vão te oferecer alguma coisa. Então você tem que ter a cabeça boa de saber falar não. Seja que você está andando com uma turminha e a turma toda está fazendo aquilo, você tem que ter a cabeça boa para falar não, porque você tem um exemplo dentro de casa e eu só me recuperei graças a Deus, porque senão era para eu estar já morto também, que nem um monte de amigo meu que já tudo morreram já, né? E cada sim. dia vai morrendo mais, né? Eu não moro mais na Vila Formosa, né? Mas você vê aí no Carrão, na Vila Formosa, os caras aí das antigas aí estão tudo perdido ainda. Parece que mendigo, né? Parece que os caras estão tudo zoado, tudo lascado aí, né? E o que eu Hoje falo tem, para os jovens hoje em tem dia, é, é. para investir na saúde, fazer exercício, estudar, que é a melhor coisa. Né? A melhor coisa é viver saudável, porque Tá. senão você colhe muita coisa ruim no futuro, né? É que você falou que hoje, quando você fala do seu filho, você tem uma estrutura, tem uma esposa, uma família, e Sim, quando você falou que caiu, você perdeu a mãe, quer dizer, você ficou sem chão, sem estrutura, né? sim. Então, é aquela base, seu pai já era separado da sua mãe, então é complicado para o jovem, né? Quer dizer, então, aquela mensagem assim de falar para o jovem segurar na mão de Deus mesmo, eu acredito, né? Sim, Vai ter porque que, porque sonhar, né? Voltar a sonhar, né? então, voltar a sonhar, né, meu, e saber, né, meu, que o futuro tá lá na frente, né? Então a gente, assim, eu vou te dar um exemplo bem claro, assim, meu filho mesmo, ele tá estudando à noite e tá trabalhando já, ele tem 16 anos, né? E Tá. muitas vezes eu ouvi os amigos dele falar, ei, tô com dó de você, João, já tá trabalhando, já tá sofrendo já. Aí eu falei, é melhor ele sofrer agora do que sofrer depois. Porque agora ele vai sofrer no bom sentido, né? Porque estudar à noite e trabalhar de dia foi o que a gente sempre fez na vida, praticamente, né? E os jovens de hoje Sim. em dia, eles querem acabar os estudos para depois começar a trabalhar, né? E assim, o que eu falo, é bom já fazendo estágio, correndo atrás, trabalhando, por quê? Porque quando acabar seja o ensino médio depois a faculdade, ele já vai ter uma estrutura, já vai ter uma experiência. Então, um cara com 20 e poucos anos já vai estar estabilizado, já vai estar bem, entendeu? Não vai precisar igual eu sofrer na vida, esperar mais depois dos 30 anos para começar a viver, entendeu? Então, assim, é isso que é bom, é trabalhar, estudar, cuidar da saúde, tomar cuidado com álcool, com droga, com cigarro. Agora tem muita coisa eletrônica, né? Muita química, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas porque vai fazer mal para sua saúde, né? E nunca é tarde, né, cara? Eu acho que nunca é tarde para mudança, entendeu? Eu Sim, acredito sim, muito com nisso daí. certeza. Pra você ter uma ideia, meu pai, para me levar na estação alcoólica há muitos anos atrás, que eu falei 25, foi 7 anos de luta que ele teve. Ainda eu brincava, né? Eu zombava, falava, mas lá vai ter o uísque quantos anos? Lá é vinho, tinto, rosé. Olha o que eu falava pro meu pai, eu sei, ele também está com Jesus.
tá no cantinho do céu. E olha o que ele teve que passar com o filho cachaceiro, entendeu? A gente sabe que tem o álcool, né, que é uma coisa que puxa a droga, né, que é bem Sim. forte, mas a molecada, assim, eu queria que você falasse um pouquinho aí da música com Jesus e o que que é Jesus para você, cara. Porque é isso que é a palavra que eu quero levar para esses jovens aí hoje. Eu queria muito acordar essa galera, assim, no Acorda Alex Cast aqui, eu Então, queria passar o, essa mensagem. Para mim você é um exemplo, entendeu, irmão? Então, assim, eu queria que você falasse, assim, cara, abrir seu coração para nós. é, então, assim, uma coisa assim que me deixou assim focado, que me deixou com vontade de cada vez mais ir para a igreja, lógico, primeiramente Deus, a Bíblia, mas foi a música, né? Porque assim, antes de eu ir para a igreja, eu estava aprendendo a tocar violão. E eu estava ficando bom já, só que na época eu estava usando droga ainda, né? Tava e tocando violão, né? E aí, a hora que eu comecei a ficar bom, todo mundo começou a elogiar, falar, nossa, tá cantando bem, está tocando bem, né? E tal, e tal. Foi a época que eu me converti. Então foi como se Deus tivesse falado assim no meu ouvido, você não vai tocar em canto nenhum, né? Porque eu já estava tentando arrumar algum canto para tocar, para seguir a mesma vida que meu pai seguiu nas antigas, né? Só que Deus já me pegou e separou. Ele falou: não, não, não vai tocar em bar, em nada dessas coisas, você vai tocar aqui para mim, né? E foi a época que eu ia para a igreja e foi o meu maior incentivo, assim, porque quando eu fui para a igreja eu já tinha parado, eu usava uns 3 tipos de droga, né? E fumava também, né? Cigarro. E quando eu fui para a igreja eu já tinha largado as drogas, mas não conseguia largar o cigarro, de jeito nenhum. Aí o pastor falou para mim, ó, enquanto você não largar esse cigarro, você não sobe aqui para tocar. Você não rela em instrumento nenhum e nem microfone. Aí para mim assim, para quem fuma, né, sabe como é difícil parar de fumar. Mas eu fui ali perseverando, orando a Deus, pedindo força, até que eu peguei e consegui, né? A palavra de Deus diz, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E aí quando eu conheci realmente a verdade, que é Jesus, a palavra de Deus, aí me libertou dessas coisas e eu continuei prosseguindo na minha vida. Para você ver, assim, pessoas que não têm conhecimento nenhum de Deus, né? Fala que é católico ou fala até que é de família evangélica, mas não tem conhecimento nenhum. Conselho que eu dou, lê a Bíblia. Quando for ler a Bíblia, lê a Bíblia que você vai ver só. Porque a verdade, quando digo a verdade é Jesus. E Jesus é a palavra, né? Diz num texto de João que o verbo se fez carne. Então, o verbo, o que que é o verbo? O verbo é a palavra. A palavra se fez carne por quê? Porque Jesus, ele conviveu com a gente aqui na Terra. Ele foi homem, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. Ele ficou 33 anos aqui. Então, assim, quando diz que a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, é a palavra de Deus. Quando você começa a ler a palavra, começa a entender, você tem um outro tipo de visão do mundo, de conhecimento, e é um conselho que eu dou. Para aquele que nunca leu, começa a ler, lê os evangelhos, né? E você vai ter um entendimento, Deus vai abrir a visão, que é o que acontece. Dá uma outra visão de vida para a gente. Entendeu? Então, para você foi difícil então lidar com esses desafios, né, Boiá? Porque Sim. tem sempre o cara. Porque assim, quando eu parei de beber, era assim, virou pastor, mulher manda em você, mariquinha, aquela. Né? Tem essa coisa também, né? Então eu tive, no começo eu tive um problema, porque assim, eu me converti numa igreja pentecostal. Na igreja pentecostal é tipo a igreja do Assembleia, pessoal que usa terno, né? Que vai para a igreja, terno e gravata, né? E eu lembro que eu morava com a minha avó ainda, né? Lá na Cruz Jobim. Aí eu saía, não tinha carro, né? Eu ia para a igreja de ônibus, minha igreja era lá depois do Carrão, lá para frente, lá, né? E eu ia de ônibus, né? E eu ia de terno, né? Com o violão nas costas. Eu passava ali em frente o Lava Rápido que tem na Marais, onde ficava a turma toda lá, e eu passava ali, né? Ixi, os caras tiravam mó sarro, né? Ah lá, não sei o quê, não sei o quê, mas para você ver como são as coisas. Aí os anos se passaram, esses mesmos caras que tiravam sarro com a minha cara, muitos deles se converteram,
E os que não se converteram, quando me via, só faltava me abraçava, me beijava, tipo, tinha maior orgulho, assim, de eu ter saído fora, né? Então, assim, às vezes pra gente, a gente se sente envergonhado no começo um pouco, porque o que que vão achar de mim, né? O que que vão pensar? Estavam tirando sarro, tudo. Mas aí depois que eles viram que o negócio muda realmente, que você é transformado, aí as pessoas têm outra visão de você, porque no começo acha que você é um bobão, que você está fazendo isso, sei lá por quê, né? Mas depois, quando tem entendimento, aí as coisas mudam, né? E Isso que é quando bom. você fala assim, eu me vejo assim, vou te falar com tranquilidade até, porque é uma coisa pesada. Vamos falar bem da verdade que nós estamos falando aqui, né? São Sim, confidências assim que o mundo inteiro vai poder ver, porque a gente tem a certeza do que está fazendo. Hoje a gente está convicto, entendeu? Não tem ninguém que vai falar alguma coisa que vai abalar essa energia, essa força que a gente tem. sim, Entendeu? Então verdade. eu sinto em você também a mesma energia que eu tenho dessa, quando você fala sem problema nenhum, "Ó, eu usei droga. Pô, é uma coisa muito pesada. Vamos falar bem da verdade. Como é que você vai Exato. admitir? Então, o primeiro passo é você aceitar, que nem eu. Eu fui um bêbado, entendeu? Eu posso ser um alcoólatra, né? Muitos falam, não, você não é mais alcoólatra, 25 anos. Eu falei, não, a doença existe, irmão, né? O que eu estudei, uma associação antialcoólica, tudo, a doença ela existe. O que você tem que falar é o não. E é todo dia, Sim, entendeu? Não importa, é, não importa. E na com firmeza era certeza. sua convicção. Então, quando você falou que passava, é exatamente isso. Nos próprios botecos, pô, fora que não tem mais convite, né? Ninguém te convida para mais nada, você se sente isolado, fala, pô, É, sim, será que eu tô será que eu tô no caminho certo, né? é, Eu mesmo, porque o primeiro ano foi o mais difícil para mim. Porque também. qualquer festinha, se você não bebe, pô, né? Aí tu pensa que você não pode dançar, fazer isso, aquilo. Então é isso que eu falo. Foi essa trajetória sua aí. Mas foi rápido, hein? Você falou que já entrou na igreja, já casou. Você foi rápido, hein, irmão? Então, então, quando eu me converti, eu estava desempregado. Aí eu tinha uma Certo, experiênciazinha com medicamento, né? E aí eu arrumei um tá. trabalho numa farmácia de um hospital lá em Itaquera. E aí nesse um ano, o meu avô João, que é a minha maior inspiração, né? Depois de Deus, Jesus, meu avô é a minha maior inspiração. Ele sempre falava para mim, Fábio, presta concurso, estuda, presta concurso. E eu sei que eu prestei concurso e, e quando eu passei, eu fiquei um ano e meio mais ou menos, foi quando eu conheci minha esposa. Conheci pela internet ainda, minha esposa, É mesmo? tipo num Tinder evangélico da época que tinha. Tinha um site que É mesmo? chamava Amor em Cristo, o nome do site. Né? Porque eu falei, eu preciso arrumar uma mulher de Deus, né? E na igreja tinha mais mulher velha, né? Ou muita criança, né? E eu queria casar logo, eu queria formar família logo, porque eu falei, agora dá para eu formar, né? Agora dá para eu. E aí eu conheci minha esposa e aconteceu de ela ter o mesmo pensamento que o meu, que era de casar e formar família rápido. Tanto é que nós namoramos 3 meses, casamos já, né? E Isso é. estamos Ô, louco. estamos 17 anos juntos, né? Então, assim, Nossa, que legal. quando o negócio é de Deus, o negócio dá certo, né? Muita gente falou, você é doido, né? Uhum. Não sei o que, não sei o que lá, mas eu sabia que não era porque uma vez, antes de eu me converter, eu tinha feito uma oração para Deus e eu falei que se um dia fosse para eu ter filho, fosse para eu ficar com a mulher pro resto da vida, porque assim, eu como cresci com pais separados, eu não queria isso para ninguém, porque para mim era muito difícil, né? Porque aí é minha mãe falando mal do meu pai falando mal da minha mãe, e a cabeça da criança, hoje em dia que eu sei, né? Tenho discernimento, né, disso, né? Sim, Mas minha cabeça na época ficava, nossa, ficava toda perdida, né? E aí eu não sim, queria, claro. né, ter filho para depois separar, né? Então, aí eu sabia que realmente era isso mesmo, né? E aí já É, casamos. E agora estamos aí, graças a Deus, estamos aí criando os meninos, né? Estamos levando para a igreja também. Os jovenzinhos é mais difícil, né? Às vezes quer fazer corpo mole, não quer ir, né? Mas a gente sabe o que é melhor para eles, né? A gente leva
e creio que eles vão seguir o mesmo caminho que nós. É a estrutura, né? Você tá dando uma estrutura, né? Sim. E outra, você ouviu o seu avô, né? Quando falou do prestar concurso. Minha mãe sempre falou isso aí, mas eu não queria. Sempre quis pro lado empresarial, pro lado normal, né? E é mais difícil, né? Assim, porque hoje quando o patrão não sabe de você, ele te dá um bico, né? Ah, é. Não é que ele te contrata, ele te joga fora, né? E não é Sim. assim, né? Tem que ser uma coisa mútua. Mas eu, cara, tô chocado, assim, que você, essa sua coragem, assim, esse depoimento pra mim. É, Por isso que eu falei, é só de ouvir falar. Agora, quando a gente ouve da pessoa, né, primo? É é, diferente, cara, diferente. Eu mesmo, eu frequentei 3 anos antes do meu pai morrer. A gente tinha muitas reuniões, né? E por isso que a gente levantava muita vida, né? A gente levantava muita vida com o depoimento, porque a sim, pessoa se identificava. A gente pensa que leu num livro ou ficou sabendo da vida da pessoa. Não, é porque é tudo igual. A vida do nóia, como diz hoje, né? Do sim. drogado, do viciado, do bêbado, isso aí é tudo igual, só muda o endereço. A gente sempre falou isso aí lá. E Ah, é só que o verdade. problema é aceitar mesmo. Eu acho que essa aceitação é o maior desafio, né, cara? Essa mudança de tudo, né? Muda tudo, né, cara? Muda, Vamos muda falar da tudo. verdade, né? É complicado, porque eu mesmo eu vou te falar, eu tô com 50 anos agora, né? Mas assim, meu, eu tô bem, né? E eu usei muita coisa, né? Você vê assim, eu vou até falar os nomes que eu não tenho vergonha também de falar nome, não. Quando eu era novinho, era lança-perfume, era cola. Pra você ver, eu vi os moleques da Praça da Sé, cheirava cola também, cheirava cola, cheirava lança-perfume, depois maconha, cocaína, até chegar o crack. Aí o crack foi que lascou tudo, né? Porque era algo que realmente eu era muito viciado, né? E, e não conseguia largar, né? Porque assim, se você vê as reportagens por aí, você vê as pessoas, você vê a própria Cracolândia, os caras, eles ficam doentes, eles viram zumbis. Eu pesava 48 quilos. Tipo assim, então para mim, assim, eu falo com orgulho que Deus me tirou disso e hoje em dia é uma outra vida. Voltei, né, pro caminho, porque assim, não é qualquer um que consegue, entendeu? E assim, Renasceu, né? Renasceu, né, Boiama? Renasceu, né? com certeza. E queira ou não, quando você é batizado nas águas depois de adulto, né? Ali realmente é um renascimento, né? Porque naquele momento que você é batizado, você deixa a sua vida, a sua outra vida para trás e dali para frente você começa a ter uma nova vida com Jesus, né? Então o batismo nada mais é do que isso. Ele é simbólico, né? Mas a palavra de Deus também diz, né? Que aquele que crê e for batizado será salvo, né? E, Eu, e aí, graças a hum, Deus, né, deu certo, né, e hoje é história para contar, né, conto para meus filhos, né, e testemunho para dar também, né, na igreja, ou para aquele que me conhece, né, quando eu vou aí na Vila Formosa, aí encontro um ou outro, a gente sempre para conversar, né, muitos estão na mesma ainda, né, a grande maioria, né, mas muitos conseguiram sair também, viraram servos de Deus, né, e é aquilo. E uma coisa assim que eu falo, você tem que querer, porque eu vejo muitas vezes na minha trajetória de vida os pais que internaram os filhos em clínicas, né, de desintoxicação para sair, e o cara volta e continua usando droga. Então, assim, tem que partir da pessoa querer. Tipo assim, eu não quero mais isso para minha vida, mas eu não consigo sair. Então, você tem que procurar ajuda, né? A primeira coisa é procurar ajuda, né? Eu, como sim. não tinha. A única pessoa que eu procurei ajuda, mas foi porque descobriu, foi meu tio Sérgio, né? Eu só procurei ajuda porque ele acabou descobrindo, né? E, e aí ele me levava no psicólogo e tal, mas para te falar a verdade, não adiantava nada, porque eu não queria sair, né? Então eu continuava nas drogas, falava para ele que estava bem e tudo, mas não estava nada bem, né? Então, essa é a palavra, é querer, né, cara? Querer, quando você quer, com ajuda é possível, com a ajuda de Deus principalmente, mas se você tiver
alguém na sua vida que esteja ali lado a lado com você e queira te ajudar, é super importante, né? Eu tava meio sozinho, meio largadão, né? Porque como eu ia falar pro meu avô e pra minha avó, por exemplo, pessoas de idade, não tinha nem coragem, né? E meus tios, Sim. né, assim, eu ficava com vergonha. Aliás, eu tinha vergonha, né? Porque, queira ou não, você fica com vergonha, porque você não quer admitir que você é um viciado, que você é um drogado, entendeu? Você nunca quer admitir, você sempre dá um jeito de mentir, de falar, não, não, só foi uma vez, ou só de vez em quando, mas nada. Era todo dia, todo dia, todo dia. É porque é uma doença, né? É uma doença que tem tratamento, né? Você tem que encarar Sim, de verdade, né? Se não entender que é uma doença, se não entender que é uma doença, não vai para cura. não, Eu acredito verdade. muito nisso aí. Porque hoje está muita gente perdida aí, está aumentando mais. Sim, Não tô vendo assim uma luz assim no final do túnel, né? O governo está tentando fazer de tudo lá também do que eles podem fazer, né? Você trabalha com segurança pública, então, bom, você está na prática aí, que é o, né? Bom, enfim, é até difícil falar porque eu não estou no métier, mas é só o que eu ouço falar, que eu assisto. Mas é sim. complicado, né? Hoje a gente tá mais preso dentro de casa, né? E o pessoal está mais com liberdade, então é polêmico, né? Isso é um pouco até polêmico de falar, mas tá complicado, né? Vamos falar bem da verdade, assim, essa parte de a droga ela tá levando destruindo muitas famílias, né? Nossa, Tá destruindo destruindo muitas demais, né? famílias. Destruindo. E cada vez o que eu falei anteriormente, né? Vem evoluindo, né? As drogas. Além de ter essas antigas que eu citei, agora tem mais um monte de coisa. Tem uns negocinho pequenininho, que é umas cartelinhas que tem uns negócios, eu até esqueci o nome, que os caras fumam também, que é pior que o crack. O cara fica totalmente sem noção de nada. Tem comprimido, sei que está evoluindo cada vez mais e cada vez mais forte, né? Então eu falo que é o próprio inimigo, o próprio diabo, né? Que fica, né, fazendo isso, porque é muito atrativo, né? Para os jovens, principalmente. Então tem que tomar muito cuidado para não se envolver, né? A gente que puder dar estrutura, puder ajudar alguém, puder ajudar um amigo, né? Um amigo de um amigo, a gente tem que tá orientando, né? Porque senão se perder quando é jovem assim, depois para sair, meu, é muito complicado. Eu mesmo fiquei 16 anos nessa vida, né? Então é uma vida inteira, né? É melhor não entrar. É melhor não entrar. Mas hoje você tá curado, né? Vamos falar da verdade, né? Você tá salvo, né, Não, cara? graças a Deus, né? E aí dá Graças para você pensar em projeto, sonho. Fala um pouquinho aí de projeto, sonho, porque Então, é muito bacana. eu, eu tenho assim, eu tô numa nova igreja agora, né? Eu já tenho um ano e meio que eu tô numa nova igreja, né? E por Tá? enquanto eu ainda não estou exercendo nenhum papel, mas eu creio que daqui uns meses eu já vou estar. E eu quero, assim, eu tenho vontade no coração de trabalhar nessa parte mesmo, né? Com viciado, com clínica de recuperação, para estar, né, dando testemunho, conversando, orientando e ajudando, né, da melhor maneira possível, né? Eu já fiz isso um tempo atrás, né? Já eu através da minha outra igreja que era mantenedora de uma clínica de recuperação evangélica, a gente ia lá Certo. para fazer um culto e tal, e conversar, né, com eles, né? E eu falava, né, que, meu, é possível, né, porque eu conseguia, não sou de carne e osso que nem vocês, eu conseguia, é só você ficar firme, né, ficar firme com Deus, principalmente com Jesus, para poder ter essa força, né? Então, sim, o projeto que eu tenho mesmo de um futuro próximo, né? E creio que esse ano ainda é trabalhar nessa área novamente, entendeu? Pegar meu violãozinho, né? E ir na clínica lá e cantar, né? Louvar a Deus e conversar, né? Porque dentro da igreja mesmo é muita coisa para fazer, né? Eu mesmo já fiz tudo, já dei aula para criança, para adolescente,
já fui líder de equipe de louvor, que é a banda, né? Já trabalhei, já fui diácono, né? Que diácono nada mais é do que um servo da igreja que faz ali tudo. Já trabalhei na parte de multimídia, já trabalhei na parte de som. Eu já tudo que se faz dentro de uma igreja eu já fiz, entendeu? Então, assim, Certo. a gente a gente tem um pouquinho de experiência, né? Pregava também, né? Então, quando vai fazer algum tipo de trabalho, né, nesse sentido, né? Então a gente já vai com uma palavra, né? E no meio dessa palavra, né, que é uma pregação, a palavra de Deus, a gente já insere também um testemunho, a música, né? Então faz um negócio bacana ali, né? E sempre foi bem aceito, foi bem legal, né? Isso foi bacana. E eu vou voltar a fazer, né? Sim, então foi assim, foi uma lição, né? Na verdade, você deu uma Sim. lição e hoje você podia compartilhar aí essa lição que você teve. Acho que é importante. Sim. Dar uma dica aí pra galera que tá nessa vida aí, que de repente, sem querer, pode cair de paraquedas aqui e ver Ah, essa sim, né? nossa bate-papo aqui. Eu acho que era bem Não, legal, cara. Tem muita gente precisando, cara, te ouvir, viu? não, verdade. E se de Sinceramente. repente alguém que estiver assistindo, de repente quiser me mandar um direct lá no Instagram para a gente conversar também, às vezes até de repente se encontrar, se falar e fazer uma ligação, ou só trocar uma ideia também, né, meu? Pode ficar à Sim. vontade também, não tem problema nenhum, né? É, você vai falar do seu Instagram aí, Fábio Boiani, né? Como é que é no É, Instagram? Boiani Fábio, é arroba Boiani Fábio. Ah, tá. Arroba Boiani Fábio no Instagram. É fácil. Arroba Não, Boiani Fábio no Instagram. vai ver essa carranca aqui, já vai conhecer já rápido. Entendeu? Pô, que legal, cara. Que bom. Aí a família tá bem, tá tudo bem, os filhotes, você falou, né? Esposa. Estamos aí na luta. Eu tava com o meu agora, né? Que dia que eu tô aqui em casa, a gente sempre vai buscar na escola, leva no dentista, faz ali, leva no futebol, né? O que eu incentivo bastante eles, além de estudar e ir para a igreja, os dois gostam de futebol também, né? Os dois gostam de jogar. O mais velho já está treinando, fazendo musculação também, né? Praticar esporte, porque o esporte, se você juntar a parte da evangélica, seja lá católica, a Esp- parte de Deus Espiritual. Parte espiritual espiritual, né? junto com o esporte, não tem como dar Certo. errado, porque se você está espiritualizado e se você está envolvido com o esporte, então você vai querer saúde para sua vida, porque quando você pratica um esporte, você quer estar saudável, você quer estar bem. Vai, no futebol, por exemplo, para jogar futebol você tem que ter um preparo físico. Então, se você, por exemplo, fumar, ou fazer alguma coisa, beber, você não vai ter o mesmo desempenho. Se você gosta de artes Sim. marciais, você vai lutar, vai ali praticar algo, você tem que estar bem de saúde, tem que estar forte, entendeu? Então, e você Sim. concentrado, espiritualizado com Deus, praticando esporte, não tem como dar errado, entendeu? Cada um naquilo que gosta, né? E você enxergou esse crescimento assim? Você conversa com a sua esposa? Vocês conversam sobre isso? Porque dia a dia, né? Você falou que hoje você tem mais tempo na vida certa, correndo pelo certo do que pelo errado, já superou, né? Que eu também, Sim, quando eu fiz 15 anos, eu pus na balança, né? Eu até brincava muito com isso, eu brinco muito com isso, não pode, mas eu brinco. Eu fiquei muito, assim, 15 anos perdidinho, depois 15 anos sem beber. E aí eu falei, agora eu vou pôr na balança. Eu falei, não tem por que voltar. Não tem por que voltar, né? Porque é um sim. caminho errado. E você também pensa nisso? Que tem esses fantasmas às vezes? Então, eu assim, com um negócio assim de droga, depois que eu parei, eu nunca mais senti vontade, né? Nunca mais. Por isso que eu falo que isso aí é a verdadeira libertação, né? A verdadeira libertação. O cigarro, eu tive vontade, para falar a verdade, no começo, né? Durante uns 2 anos tive um pouco de vontade. Mas aí depois também, Tá. depois sumiu, né? Depois passou, né?
E hoje em dia, assim, em casa, assim, pelo menos eu converso às vezes sobre drogas, já conversei bastante, né? Mas hoje em dia eu converso menos. A não ser que eu veja alguém na rua, aí eu mostro, né? E falo, ó, ó que situação. Você consegue ver que o papai muitas vezes ficava desse jeito e tal. Aí eles olham com uma cara assim, eu Hum, falo, pra você ver, ó como que é e tal, né? Ou na TV, é que agora eu entendi. não assisto muito mais televisão, né? Mais streaming mesmo e esporte, né? Agora, televisão, notícia, mesmo essas coisas, eu já não gosto mais nem de ver, você fica até deprimido, né? De assistir essas coisas aí. É, Mas muita eu, energia muitas vezes, negativa. antigamente, quando tinha as reportagens, principalmente sobre crack e tal, eu falava para minha esposa que eu até chorava de ver, porque, meu, dava um desespero de ver as pessoas naquela situação e saber que pouquíssimas vão sair. Vão morrer daquele jeito, pouquíssimas vão sair. Por mais que tenha pessoas que queiram fazer um trabalho em cima disso e tal, não acaba o negócio, uma coisa que empesteia de gente e são poucos, infelizmente são poucos os que saem, né? Mas creio que daqui para frente vai ter algumas mudanças, né? Mas É vamos isso. aguardar. Fala seu Insta novamente puxa, dá essa palavra final aí pra galera, pra não É, desistir, pra então, persistir sempre. seja lá qual for o caminho que você esteja traçando de errado, seja a bebida, seja a droga, seja uma depressão, seja uma separação, seja alguma morte de algum ente querido, foque em Deus, mano. Sabe que Deus, ele sabe de todas as coisas e ele não vai te desamparar, não vai. Mas busca Deus de todo o seu coração, que ele não vai te desamparar. Fica firme, não deixa nenhum vento, um sopro, né? Porque eu falo que muitas vezes, né, a gente a gente ouve alguns sopros, né, no ouvido. Faz isso, faz aquilo, igual aqueles desenhos antigos que tinha o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? O diabinho falando, vai É, lá, faz isso, e o anjinho falava, não, não, não. Então, nada mais é do que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, que é o diabo, e do outro lado é o Senhor Jesus. Então, assim, a gente sempre tem que partir pelo princípio de que a gente tem que ouvir a voz boa, que é a voz de Jesus, não a voz ruim, né? Porque, queira ou não, a gente ouve isso, vai lá, faz isso, você sabe que é errado, e acaba indo. Você vê que nos desenhos mesmo, quem ia por esse lado sempre se ferrava. Aí depois voltava e o anjinho parava ali, e é dessa maneira, entendeu? Então é muito mais fácil a gente ouvir a voz doce e suave de Jesus do que ouvir a voz do inimigo, né? É muito melhor e é o que a gente tem que pensar, né? Em buscar a Deus, né? Meu Instagram é arroba, né? Boianifábio, né? Se alguém quiser conversar comigo também, né? Pode me chamar aí no direct que a gente conversa aí. Precisar de uma oração Fábio, também, é isso aí. então, acordou muita gente, acredito, viu? Que quem precisar ouvir isso aí vai acordar mesmo. Então eu acho que você falou de oração, você, você gostaria de fazer uma oração Sim, posso fazer. pra gente, pra gente encerrar aí, vou pedir pro pessoal se inscrever no canal, deixar seu like aí, compartilhar, né? Que é importante, sempre alguém vai precisar ouvir. E aí eu queria encerrar com a sua oração, cara. Tá ok. Obrigado. Valeu. Obrigado por Obrigado você ter pelo aceitado convite. esse. Obrigado você, cara, pelo amor de Deus. Tô muito feliz, assim, por Ah, você e também. pela sua família. Amém. Obrigado. Vou fazer então uma oração por você e por todos que estão nos ouvindo aí. Senhor Deus e Pai, quero colocar minha vida diante de Ti. Quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor fez e ouviu, né, da minha boca que eu disse hoje. Quero colocar a vida do Alex, Pai, em tuas mãos, de toda a sua família, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, dando discernimento, sabedoria, guiando, Senhor, a cada um. Que o Senhor possa estar abençoando também a cada pessoa que ouviu e que, de alguma maneira,
isso tenha lhe chamado a atenção, isso tenha aberto seus olhos. Quero te agradecer, Senhor, porque nada é fácil nessa vida, mas com o Senhor, creio que tudo fica mais fácil, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela libertação que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo futuro que está por vir. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, viu? Tudo de bom, viu? Um Até a abração. próxima. Obrigado. Tamo Fica junto. com Deus. Amém. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau.